do Senhor. Quem quer ouvir a palavra do Senhor essa noite? Glória a Deus. Então vamos lá, queridos, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12. 1 aos Coríntios capítulo 12. Capítulo 12, do 12 ao 31 nós vamos ler. 1 aos Coríntios capítulo 12, do verso 12 até o verso 31. Nós vamos ler juntos. E é muito importante a leitura da Bíblia, viu, queridos? Nós vamos projetar no telão aqui, mas você acompanhe na sua Bíblia também. Porque o que edifica é a palavra de Deus. Então vamos ler. A unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a sua orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são membros menos decorosos, damos muito mais honra. Porque em nós são mais honestos, não tem necessidade nisso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem com ele, se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, os seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura não são todos apóstolos, são profetas, são doutores, são todos operadores de milagres, têm todos dom de curar, falam todos em diversas línguas, interpretam dons. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Ela será agora ministrada, Senhor. Eu peço que o Senhor dê-me graça, Senhor, para levar a Tua palavra ao Teu povo, Senhor, da forma que o Senhor quer. Eu dou liberdade ao Teu Espírito Santo para me usar esta noite, Senhor. E eu peço, Senhor, que a Tua palavra vá e produza o efeito no qual ela foi enviada, Senhor, porque a Tua palavra vai e não volta vazia, Senhor. Que o Senhor possa tratar com cada um aqui essa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu dei o título a essa mensagem, a unidade do corpo de Cristo. Não poderia ser diferente, né? Fizemos essa leitura, mas algumas vezes nós não entendemos muito bem, não entendemos certas coisas que acontecem na nossa vida. Nós não entendemos porque a vida de um irmão nosso vai melhor do que a nossa, porque a nossa está assim, porque o outro está assado, porque nós não estamos verdadeiramente sendo como um corpo. Porque o corpo, ele sabe o que acontece. Eu estou dando ordem aqui, através do meu cérebro, as minhas mãos se movimentam, eu consigo andar para lá, eu consigo andar para cá, porque o meu corpo está trabalhando alinhado. E quando o corpo de Cristo, nós mencionamos aqui, que somos cada um de nós, e cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo, ele não caminha em unidade, não caminha bem, fica parecendo aqueles filmes do Frankenstein, que levanta o braço lá e cai, sabe, tudo desordenado, não sabe fazer o negócio certo.
Então, por que eu trouxe essa mensagem aqui? É para nos lembrar de quem nós somos no reino de Deus. Muitas vezes a gente fica brigando por preeminência, por um ser melhor que o outro, quando cada um já tem a sua função, quando o Senhor já colocou em nós, né, aquilo que nós devemos fazer no seu reino. Então, cada um é importantemente igual no reino de Deus. Todos nós, sem exceção. Pastor, mas aquele que tem um ministério pastoral, ele é melhor do que o irmãozinho que fica lá na porta? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Todos têm a mesma importância no reino de Deus. Não importa a obra que você faz, importa é servir a Deus. Então, eu trouxe essa leitura aqui da carta de 1 Coríntios capítulo 12, eu vou trazer para você um pouco do contexto aqui, né? Quando Paulo, ele escreve isso, e a igreja de Corinto tinha sido fundada por ele, né? Foi Paulo que fundou essa igreja lá na região da Grécia, lá, a igreja de Corinto. Então, quando ele fundou essa igreja, ele deixou a igreja lá com um pastor e ele saiu por 1 ano e meio, ficou afastado. Ele partiu para fazer missões em outro lugar, para levar a palavra e fundar mais igreja. E quando ele está lá afastado, nesse período de 1 ano e meio, chega um desses irmãos até ele, né, e conta para ele que a igreja estava passando por um grande problema. E que grande problema era esse, pastor? Divisões. A igreja de Corinto tinha sido uma igreja fundada por Paulo, estava tudo certinho, a igreja em unidade, fundada ali, bonitinha. Depois de 1 ano e meio afastado, ele tem a notícia de que a igreja estava tendo divisões no meio da igreja. E qual a igreja que não tem divisões, queridos? Qual irmão que não concorda com o outro, né? Se você falar que aqui todo mundo concorda com todo mundo, né, eu acho que você não está olhando direito, porque o ser humano, é natural do ser humano isso. Mas vamos seguir que você vai entender onde eu quero chegar. Então avisaram para Paulo, Paulo, tá assim, a igreja tá ruim lá. Uns lá estão com diversos problemas. O primeiro, divisões. Uns falam que é do apóstolo Paulo, que é discípulo de Paulo que fundou a igreja. Outros falam que é de Apolo, que era lá o pastor que ficou no lugar dele lá. Problemas sexuais na igreja, Paulo. Eles falam que eles são livres, que a palavra diz que é livre, então eles podem, eles não têm só a liberdade, eles têm a libertinagem também. E também outros problemas com comida, estão comendo coisas consagradas no meio da igreja, os cultos, né? Tem gente que quer aparecer mais que o outro com os dons espirituais lá e não tem palavra, sobre a ressurreição. A igreja não está acreditando na ressurreição de Cristo, que é um dos fundamentos da igreja. Então a igreja estava totalmente desordenada, o corpo estava totalmente desordenado. E Paulo então escreve essa epístola aqui de 1 aos Coríntios, exortando a igreja como agir de maneira correta. E nós estamos aqui numa igreja, no corpo de Cristo. E muitas vezes pode ser que, por falta de conhecimento, nós estamos pecando contra Deus e nem sabemos disso. Nós não estamos honrando aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E se você continuar aqui, no capítulo 12, o apóstolo Paulo passa a tratar disso. E lá no finalzinho nós lemos, ele fala acerca um pouco dos dons espirituais. Quais são os dons espirituais, né? E se você pegar aí e olhar aí fora, você vai ver que tem muita coisa que não está na Bíblia, que eles tratam como dons espirituais e não está escrito aqui na Bíblia. Então nós temos que ficar muito atento conosco e com aquilo que é falado aí fora. Então, queridos, por mais, né, que um coração seja importante, por mais que um coração que está no seu corpo seja importante, ele não funciona sem os outros membros. Um membro depende do outro. Isso daqui não é novidade para nenhum de vocês, né? Mas quando o apóstolo ele compara, né, quando ele faz essa analogia aqui da igreja com o corpo, queridos, isso aqui é espetacular. Ele está explicando como que a igreja tem que funcionar. E hoje eu quero trazer a reflexão, como que a nossa igreja tem que funcionar, né? Para que cada um de nós possa olhar para dentro de si, porque a Bíblia fala, né, examinar o homem a si mesmo. Eu não posso examinar se o meu irmão, ele está sendo corpo. Isso daí não é função minha. A função minha é examinar a mim e trazer a palavra para que você se examine, você mesmo. Então o corpo ele tem que ser, né, o corpo de Cristo ele tem que ser um corpo unido, funcionar todos de uma só forma. Então vamos observar aqui quais os pontos que Paulo traz aqui, talvez possamos entender alguma coisa aqui acerca do corpo de Cristo, né?
Ele fala aqui que o corpo é um, mas tem muitos membros, e os membros, embora sejam diferentes, fazem parte de um só corpo. Ou seja, não importa a diferença, queridos, né? Eu creio que seja até proposital de Deus que o corpo seja diferente. Um seja um olho, o outro seja o coração, o outro seja a cabeça, o outro seja o pé, né? Nós somos diferentes, e isso é legal. Deus, Ele realmente quer com que pessoas diferentes se unam num único propósito. Ele traz isso à tona. Mas que possamos ser diferentes, cooperando num único bem, num único assunto, cooperando uns com os outros, e não guerreando uns com os outros. Imagina só, se no seu corpo, né, um braço fica contra o outro, que vai ficar um negócio estranho, né? Alguém já ouviu falar daquelas doenças autoimunes, que a pessoa pega uma doença e o próprio corpo vai se destruindo até a pessoa morrer? Quando tem isso no nosso meio, quando tem isso no meio da igreja, a igreja mesmo está se destruindo, e a Bíblia fala que um reino dividido não subsiste, não tem como. Todos nós fazemos parte de um mesmo reino, todos nós fazemos parte de um só corpo, e nós não podemos ser divididos, nós não podemos lutar uns contra os outros. O corpo funciona em harmonia. Ele cita aqui também, né, que os membros protegem uns aos outros. Então, ao invés de eu ferir o meu irmão, eu tenho que protegê-lo. Ah, mas eu não gosto do fulano de tal. Veio falar mal para vocês, tem que proteger o irmão. Tem que falar, não, veio falar mal para mim, nós vamos orar por ele. Nós vamos orar juntos por esse irmão, nós vamos conversar com ele, nós vamos tratar, nós não vamos excluir esse irmão, né? A palavra diz isso. Então ele também fala que cada membro tem o seu valor e é indispensável para o funcionamento do corpo. E ele cita aqui um negócio bastante importante: sejam judeus, gentios, ricos ou pobres, doutores ou analfabetos, homens ou mulheres, jovens ou anciãos. A verdade, queridos, é que nós uns precisamos dos outros, porque senão a obra de Deus ela não anda. E quando ele fala aqui que não há diferença, né, de gentio, de judeu, de rico e de pobre, isso vale para os nossos dias. Muitas vezes você pode perceber, não aqui, mas em outros lugares, se a pessoa ela tem um posto elevado, ela é uma pessoa famosa, e ela chega numa igreja, ela recebe um tratamento melhor. Ela recebe um tratamento melhor. Aí chega o irmãozinho, né, desconhecido, mal vestido, tal, coloca ela no fundo lá, não quer saber. Quando a Bíblia toda, né, quando Jesus esteve aqui, ele nos fala isso, que nenhum é melhor do que o outro. Todos têm que ser tratados de igual forma, todos têm que ser respeitados. Nós fomos batizados por um mesmo Espírito, no mesmo corpo. Nós somos uma unidade, nós somos um só corpo, uma só família, um só rebanho, uma só igreja. Como é que nós podemos estar divididos? Isso, ele fala da unidade da igreja. A igreja tem que ser unida sim, queridos. Não pode haver rejeição em nosso meio. Sabe aquele negócio, o pastor até citou no domingo aqui, que você fala assim, ó, a Dani eu perdoo a Dani porque eu gosto da Dani, mas aquele irmão lá eu não perdoo porque eu não gosto dele. Isso não existe. Se você fala que você é cristão e você age dessa forma, ah pastor, mas eu perdoo, mas eu não esqueço. Ninguém está pedindo isso para você. Se vocês estão no mesmo corpo, vocês têm que andar junto, é o mesmo propósito. Não interessa se você gosta ou se você não gosta. A palavra está nos falando isso, né? Em segundo lugar aqui, ele fala acerca da diversidade da igreja. Ele fala da diversidade dos membros, né? Que no corpo são diversos membros, e nenhum deles é descartável. E a igreja muitas vezes tem mania de fazer isso. Não, o importante é só os pastores, o importante é só o louvor, o importante é os diáconos, o importante é o intercessor. Mas o irmão que faz uma determinada atividade, ou o irmão que não faz nenhuma atividade, aquele não é importante? É claro que é. Ele faz parte do corpo, ele também é um membro do corpo. Você vai amputar ele, você vai ficar aleijado. O irmão é importante sim. E continuando, queridos, ele traz aqui algumas evidências da plenitude do Espírito no corpo. Se você olhar lá em Atos 1, versículo 8, diz assim: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso aqui é uma evidência de que você faz parte do mesmo corpo e do mesmo Espírito.
E eu pergunto para você, você tem feito isso? Você tem anunciado a palavra de Deus? Você tem aumentado a fé das pessoas? Ou lá onde você trabalha ninguém sabe que você é crente, que você tem vergonha de falar que você é crente? Se você tem vergonha de fazer parte do corpo, cuidado. Outra evidência, a alegria. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo demais, não tem como ter alegria. Tem sim, porque a palavra de Deus fala que tudo posso naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses 4,13. Eu estou passando na luta, pastor, mas eu estou louvando a Deus. Eu estou passando na peleja ali, mas eu sei que Deus está comigo. Pastor, mas hoje eu chorei. Chora mais, descarrega, mas não fica triste, porque Deus, Ele tem algo para você. Deus, Ele vai te tirar do meio dessa tempestade. Sabe, esse barquinho que está jogando de um lado para outro e parece que ele vai tombar, Jesus está dentro desse barco, esse barco não vai virar, você vai chegar na outra margem. Por isso você tem que ter alegria no Senhor. Ninguém vai querer fazer parte de um corpo onde você é triste. Chega lá, irmão, é sua igreja lá, é uma benção, e só vê você, ai, mas, ó Deus, ó céus, ó vida, só desanimado. Ele fala, eu não vou nessa igreja aí não, Deus me livre, eu quero na igreja da Dani. A Dani tem alegria aqui no louvor, aqui ela dá uns pulos aqui, umas piruetas aqui, né? Quero ir naquela igreja lá, é a mesma igreja, né? Mas só para você ver que no mesmo corpo pode ter coisa diferente. Outra evidência que você faz parte de um mesmo espírito, de um mesmo corpo, submissão. Olha o que diz aqui, Tiago 4,7, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Isso aqui é forte, queridos, porque se você diz que você faz parte do corpo de Cristo, mas você não se submete, você é aquele pé que está querendo ser orelha, aí não tem como, né? Se você não submete aquilo que Deus te colocou nas suas mãos, aquele talento que Ele confiou nas suas mãos, você não quer fazer porque você quer fazer o que Deus deu para o outro, não tem como, você tem que se submeter à vontade de Deus. Quando você se converte, não é mais a sua vontade, mas é a vontade de Deus, e nós temos que confiar na vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e se você fizer a vontade dEle, você vai atingir o objetivo. E ele também cita aqui no mesmo versículo, né? E resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Como é que eu vou falar para uma pessoa aí fora que eu sou corpo de Cristo, mas eu não me submeto a esse mandamento, que eu não me submeto a resistir ao diabo? Tudo que é do diabo, a pessoa, tá bom, não é pecado se te faz feliz. Aí você fala, é verdade, né? Se me faz feliz não é pecado, porque a Bíblia fala que Deus quer me ver feliz, então se me faz feliz não é pecado, então está tudo certo. Não, a Bíblia manda você resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Então se você tem fugido do pecado, se você tem tentado se santificar, se a sua vida, você tem se submetido a Deus de maneira total e não parcial, é uma evidência que você é corpo de Cristo. O outro, semelhança a Cristo, porque a palavra dele diz lá em Efésios 5:1, sede pois imitadores de Deus, como os filhos amados, está lá em Efésios. Nós temos imitado a Cristo, queridos? Será que nós verdadeiramente temos imitado a Cristo? Será que nós temos andado a segunda milha? Será que nós temos amado o nosso próximo? Será que nós temos se submetido à vontade de Deus? Ou será que a nossa vontade é só até onde me agrada? Depois, na página 2, aí eu não vou fazer a vontade de Deus não, porque não está dentro daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero. É se submeter totalmente. Outra evidência aqui, né? Essa última foi a semelhança a Cristo. Outra evidência, compreensão da palavra de Deus. Diz assim lá em Salmo 105:4. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Sabe, queridos, eu sei que você está pensando aí, pastor, mas ler a palavra é chato, dá sono ler a Bíblia, dá sono te ouvir pregar, pastor, dá sono ouvir pregação na internet. Queridos, mas você tem que resistir, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar a palavra de Deus. Ouvir ou ler a palavra de Deus não pode ser um fardo na sua vida,
Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe, eu gosto muito de assistir debate político. Eu gosto, porque eu vejo lá, sai até cadeirada, né? Esses negócios legais no meio do debate político assim. Então é emocionante, é gostoso de ver, né? Mas assim, a mesma vontade que a gente tem de ver os programas que a gente gosta, a gente tinha que ser o dobro com a palavra de Deus. Porque o programa de TV, o debate, ele não vai te acrescentar nada. Aquilo ali é um momento de diversão para você. Mas a palavra de Deus, ela vai te trazer consequências eternas na sua vida. Ela vai te trazer a presença de Deus e o poder de Deus na sua vida. Se nós, queridos, nos dedicássemos mais a buscar a palavra de Deus, a orar, jejuar, louvar, ler, ouvir a palavra de Deus, as nossas vidas seriam diferentes. Por isso que é uma evidência, né, da plenitude do Espírito Santo no nosso corpo, que fazemos parte do corpo de Deus. Se você não tem o desejo pela palavra, cuidado, queridos, porque pode ser uma evidência que você já não está no corpo já faz um tempo. E vamos continuando, ele também falou aqui, né, lá no versículo 15 e 17 que a gente leu, sobre o complexo de inferioridade. Isso acontece muito no corpo de Cristo, né? Ele coloca assim: se o pé não quer dizer a mão, porque não sou mão, não sou corpo, ou o ouvido não dizer ao olho, porque não sou olho, não sou do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Né? É o que eu falei no começo. Já pensou? Todo mundo quer ser olho. Aí então tá bom, todo mundo é pastor na igreja. Nem ia caber gente nesse púlpito aqui. Quem é estar aí para ouvir? Quem é fazer obra? Quem é orar? Quem é fazer missões? Quem é louvar? Quem é cuidar da mídia? Quem é cuidar da casa do Senhor? Quem é cuidar das pessoas, das ovelhas do Senhor? Se todo mundo quiser ser olho, não dá, queridos. Ele usou esse exemplo ali. Se todos quiserem ser a mesma função, não dá. Nós temos que ser diferentes, mas nós temos que agir num único propósito. Os membros do corpo não podem disputar preeminência. Sabe, isso aqui é muito grave na igreja. Olha o que diz lá 1 Coríntios 12, 18. Pois foi Deus que dispôs membros, colocando cada um deles no corpo, conforme lhe aprouve. Pastor, mas eu estou aqui, mas eu não queria fazer isso. Não interessa, foi Deus que te escolheu, foi Ele que te colocou lá, então seja a melhor pessoa que faz aquilo. Sabe, às vezes nós temos que fazer coisas desagradáveis no reino de Deus. Não desagradáveis para Deus, desagradáveis para nós. Lá no último encontro, eu fiz um negócio legal lá. Chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu fiquei sabendo que você é bom de desentupir privada aí, viu? Né? Não sei se tinha algum irmão lá que lembra. E tinha um banheiro lá que estava, nossa, meu Deus do céu, estava feio o negócio lá. E eu lá, 1 balde, 2 balde, 20 balde, nada lá. Aí, queridos, a gente tem que pôr a mão aí e limpar, né, queridos? E de pessoa que você nem conhece, né? Então, às vezes, nós temos que fazer coisas que nós não queremos, é para um bem comum, é para o reino de Deus. Eu dei esse exemplo aí, acho que foi meio forte esse exemplo, mas deu para você entender, né? Que às vezes Deus ele te coloca numa posição, num lugar que você não quer, mas de alguma forma Ele vai honrar o nome dEle ali, e Deus ele é especialista em nos recompensar. Então não fique ali recusando a liderança que Deus colocou na sua vida. Muitas vezes Deus colocou uma liderança e você fala: eu não concordo com a liderança. Pastor Rafa é o líder da mídia, eu não concordo com ele, né? Apesar que Deus me presenteou, que todo lugar que Deus me coloca, Eles colocam um monte de bênção assim, não preciso fazer nada, né? Na mídia eu estou só aqui, só está voando a mídia, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui, né? Às vezes colocou um líder lá onde que você está lá, o seu chefe no seu trabalho, e você não está aceitando, mas conforme aquilo que lhe aprove. É Deus que faz tudo na sua vida. Se você está com aquele chefe chato lá, é porque Deus quer tratar na sua vida. Eu tive um chefe chato por 13 anos, queridos. Mas depois que eu saí de lá, eu falei: nossa, como eu aprendi. Como eu aprendi a ser uma pessoa melhor com aquele homem. Porque ele pegava tanto no meu pé que eu tive que melhorar. E às vezes é isso que Deus está
colocando em você. Então, não tente disputar preeminência. Eu que queria ser o líder, eu queria aparecer mais que o outro. No reino de Deus não tem isso, nós temos que fazer aquilo que Deus colocou na nossa vida. Deus sabe exatamente o que Ele faz, tudo está exatamente no controle de Deus. Então ele também trata aqui, queridos, acerca do complexo de inferioridade, de superioridade, né? Ele fala assim lá no versículo 22 que nós lemos: antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários. Olha que interessante, é assim que Deus distribuiu os membros do corpo, para que não houvesse sentimento de desprezo, nem de atitude de arrogância. Às vezes você acha que o mais importante no reino de Deus é aquele que aparece mais, é aquele que sai na fotinha da mídia lá, aquele que sai assim, a fotinha da mídia, aquele é importante, o que não saiu não é importante, entendeu? Você acha isso, mas no reino de Deus não. No reino de Deus, aquele que você acha que não é importante, para Deus ele é muito importante, talvez mais até que o outro. Sabe, eu vou dar um exemplo do corpo, vamos lá, exemplo do corpo. O olho é legal, né? O olho fica à mostra. Tem gente que tem olho verde, olho azul, um olho bonito. Tem uns que usam óculos bonito assim, né? Muito bonito, né? Então todo mundo gosta de mostrar o olho, né? E se cair um cisquinho no olho, então nem se fala, né? O olho, além de ser bonito, ele é sensível. Então ele é um membro sensível. Você tem outros membros que não é tão assim, né? A mão, por exemplo, quando você entrar uma farpa no olho é uma coisa. Se entrar uma farpa no dedo, você vai lá e tira e continua de boa ali trabalhando, né? Outros são menos sensíveis, outros já sabem lidar mais com uma situação mais rústica, né? E alguns membros, ele cita aqui na palavra, não são tão nobres assim. Aí eu pergunto para você, né? Se seu olho entrar de greve, aí é um problema, né? Que você não vai enxergar, não vai poder fazer nada. Mas e se seu intestino entrar em greve? Como é que fica? Né? Ninguém gosta nem de comentar, mas se seu intestino entrar de greve, aí fica difícil, né? E às vezes você é tão importante no reino de Deus e não se dá o valor. Você faz algo importante no reino de Deus, né? Porque todo o corpo é importante. O dedinho do pé, pastor, para que serve aquele dedinho? É só para equilibrar o pé? Experimenta chutar a quina da mesa com esse dedinho aí, você vai ver como ele tem valor no seu corpo, como que ele faz falta no seu corpo. Todos os membros têm a mesma importância no corpo, queridos. É isso que eu quero que você entenda. A gente está tentando ilustrar aqui, fazer brincadeira, para você entender qual a importância dos membros no corpo, né? E a palavra, ela diz isso, né? Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Por exemplo, cabelo. Pastor, cabelo não serve para nada, né? Eu raspo, quando nasce a barba eu raspo, que não serve para nada. Experimenta perder os cabelos daqui de cima, para você ver se você não vai ficar tudo vaidoso lá. Eu perdi meus cabelos, né? Todos os membros são importantes. Então, a igreja, queridos, ela não é uma feira de vaidades. Às vezes a gente trata a feira como uma feira de vaidades, né? Como uma passarela. Não, eu vou para a igreja, mas se não for para pregar, eu não vou. Se o pastor Rubens não me botar no púlpito lá para pregar, eu não apareço. Queridos, se você for e ficar sentado aí, se você for louvado aí, Deus vai receber do mesmo jeito que daqui, queridos. É isso que eu quero que você entenda. Mas me botou na escala e não me botou para louvar. Louva daí, Deus vai receber do mesmo jeito. Você não vê? É uma coisa que eu admiro nessa igreja aqui. Agora eu vou elogiar vocês. Uma coisa que eu admiro aqui. O louvor está acontecendo aqui e está acontecendo aí também. Às vezes a Dani pega o microfone, assim, tem o microfone aqui para mostrar, né? Aqui, ó. Ela pega aqui, ela faz de propósito, né? Ela está assim, não vou cantar. Está louvando aqui, daqui a pouco ela... E a igreja continua. Se a Dani não cantar, a igreja toca o barco aqui, normal. Então é isso, queridos, que Deus espera. Deus espera um corpo, que se um falhar, o outro ajuda. Deus precisa de nós trabalhando junto como um corpo, e não uma feira de vaidade ali, né? Deus tem máxima urgência quanto a isso, porque a obra dele precisa de membros, precisa do corpo de Cristo agindo. E se a gente ficar dividido, brigando entre nós aqui mesmo, aí que a obra não vai acontecer mesmo. Terceiro lugar, a mutualidade da igreja, né? Paulo aqui, ele é enfático quando ele fala aqui,
ela está no versículo 26, aí, que a gente leu de 1 Coríntios 12. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um é honrado, todos se regozijam. As nossas diferenças como membro não podem estimular a divisão na igreja, né? Muito pelo contrário, a nossa diferença como membro, nós temos que arrumar um jeito de unir mais ainda o corpo, de fortalecer o corpo com as nossas diferenças. As nossas diferenças não é para causar divisão no meio da igreja. Se você observar lá em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 16, ou versículo 16, que fala 6 pecados que Deus odeia e o 7º que Ele abomina. Vocês já viram isso na Bíblia? E esse 7º que Deus abomina é assim: aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Por que que Deus odeia isso? Porque isso divide o corpo de Cristo. Por isso divide a igreja. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário é como se a pessoa que está causando divisão não valorizasse aquilo que Ele fez para unir e formar o corpo dele. Não tem mais valor. Mas não, queridos, aquilo que Ele fez tem muito valor, sim. Então as nossas diferenças não podem estimular a divisão. Nós precisamos cooperar uns com os outros. Nós temos que ser um só corpo, uma só igreja, um só Espírito, um só Senhor, um só mediador, um só Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós devemos proteger os outros ao invés de ferir. A dor de um membro, a dor do meu irmão tem que ser a minha dor. Se o meu irmão, eu estou percebendo que o meu irmão está ali meio triste, sabe? Nós temos que ter essa sensibilidade. Estou percebendo, nossa, o pastor Rafael, ele gosta de abraçar e beijar a igreja inteira. Ele vem aqui, ó, sai um por um, tá. Hoje o pastor Rafael não falou comigo. Ontem ele não falou comigo de novo. Será que ele está bem? Eu vou lá falar com ele. Muita gente fica magoada, pode ficar magoada, fala, ô pastor, poxa vida, né, tal. Mas chega na pessoa e fala, né, não só exemplo do pastor Rafael, mas qualquer outro. Pô, tem um irmão que já faz 3 cultos que ele não vem, acho que eu vou na casa dele, vou ligar para ele, pelo menos, vou mandar um zap para ele, para ver como que ele está. Ele é corpo também, querido. Se faltar aquele pedacinho do corpo, você pode sair machucado também, sabia? E é assim que funciona. Então a dor de um membro tem que ser a dor dos outros membros, porque lá em Gálatas, capítulo 6, verso 2 diz, levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. A gente fala que a gente vive na época da graça, né? A época da lei é o Antigo Testamento, que valia para os judeus, e nós vivemos na época da graça de Cristo, né? Então a graça de Cristo, ela tem uma lei, e a lei de Cristo é qual? Ele resumiu em 2 mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos que cumprir, né, a lei de Cristo, né? Levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Amar o próximo é ajudar ele a levar o fardo. Também não é você passar o fardo para ele não, né? Tipo, chega assim, ó, aí pastor, esse irmão aqui tá ruim lá, ora lá para ele lá, ó. Ora aí para ele aí, valeu, falou, né? Não, pastor, eu tô orando, o senhor ora também, vou morar junto aqui, essa pessoa vai ficar boa, porque nós somos o mesmo corpo. Você não pode tirar a sua carga e colocar para mim. Se eu tiver com um saco de cimento aqui, né? Esse ombro começou a doer, pum, joga para o outro, vai aliviar esse, e o outro vai ficar pesado também. Agora se eu dividir, botar aqui nas costas, aqui fica um pouco para cada lado. Então a gente tem que saber, queridos, dosar as coisas. Nós não podemos sobrecarregar o nosso irmão, nós temos que ajudá-lo, tá bom? E também não vai pegar o problema do outro para você, né? Que tem muita gente que é o bom samaritano, aí vai lá, nossa, ele está sofrendo, né? Eu vou trabalhar, vou dar dinheiro para ele. Não, se ajuda ele a arrumar um emprego, ele trabalha lá, ele cuida da vida dele, né? Cada um ajuda o outro como pode. Continuando aqui, né? Ele fala que ao mesmo tempo, ele cita aqui, né, que a alegria do outro também é a nossa alegria, né? A alegria do meu irmão na celebração também é a nossa alegria. Nós temos que nos alegrar juntos. Às vezes a gente compartilha a dor, a gente tem facilidade de compartilhar a dor. O irmão chega, e aí, tá tudo bem? Ah, tá ruim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vou morar, beleza. Quando tá tudo bem, você não fala assim, irmão,
vou te convidar lá para você comer um estrogonofe na minha casa, que está tudo bem, eu quero agradecer a Deus, eu quero louvar a Deus, quero fazer um culto de ação de graça. Não, você cata seu carro, vai para Guarujá, vai para não sei aonde, quer nem saber do irmão, nem lembra do irmão. Mas você tem que comemorar a sua alegria, você tem que compartilhar a sua alegria. Não compartilhar os seus recursos, compartilhar a sua alegria com o seu irmão. Fala, irmão, Deus é bom, Deus tem me honrado, eu compartilho minha alegria. Olha o que Deus fez na minha vida. Você está honrando o nome de Deus também, queridos. Porque se você só fala aquilo de mal que acontece na sua vida, e não fala aquilo de bom que Deus fez na sua vida, aonde está a honra para Deus aí? Onde está honrando o nome de Deus? Onde que o corpo de Deus está sendo honrado? Lá em Êxodo 12:36 diz assim: o Senhor tinha tornado os egípcios favoráveis ao povo, e estes davam tudo o que pediam, assim despojavam os egípcios. Deus abençoou o povo, usando os egípcios, que receberam muitas riquezas, na saída do país. Então Deus, queridos, aqui que a palavra quer nos mostrar aqui, que Deus ele tem vontade de abençoar a igreja como um todo, sabe? Deus não quer deixar o fulano de tal rico e o outro pobre, não, Ele quer que nós cresçamos juntos. A bênção de Deus, Ele não derrama assim, um por um, Ele derrama de monte, assim, para todos nós, para que todo o corpo dele seja edificado, todo o corpo dele seja tratado, seja abençoado, seja curado e seja um testemunho vivo dele. A palavra de Deus fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E você continua a leitura e ali vai falar que é ali que está a bênção de Deus. Deus ele abençoa no momento em que nós estamos em comunhão. E se nós não aprendemos a viver como um corpo em comunhão, quando é que você vai receber a bênção de Deus? Muitas vezes você não percebe, mas você está sendo abençoado agora aqui. Deus está abençoando sua vida agora, porque aqui você está em comunhão, num só propósito, ouvindo uma só palavra. Você louvou como um corpo ao Senhor, e o Senhor vai te abençoar por isso, porque a palavra dele promete, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se a palavra dele diz isso, ele está cumprindo, e está cumprindo agora na sua vida. Lá em Atos 2, 44 e 45 diz assim: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Olha só, aqui é o inverso. Aqui era a igreja que ela era totalmente unida, e ela dividia os seus bens entre todos e repartiam tudo entre todos. Aqui está falando da igreja primitiva lá de Atos dos Apóstolos. E diz a palavra que Deus ele se agradava disso. E no meio da igreja de Atos dos Apóstolos, vocês viam muitos milagres, muitas curas, muitos prodígios e maravilhas. E à medida em que nós nos unimos num só propósito, não se importando com a nossa individualidade, aquilo que acontecia naquela mesma igreja de Atos dos Apóstolos, pode acontecer com essa igreja aqui hoje. Quando nós estamos num único corpo, num único propósito, num único Deus. Aí você pergunta: pastor, por que na nossa igreja você não vê tantos milagres? Apesar que nós falamos aqui hoje, 2 testemunhos aqui. Mas por que não vemos tantos? Não vemos cadeirante aqui levantar, aqui ser curado, igual via alguns tempos atrás. Porque com o passar do tempo a igreja vai criando a sua individualidade. Eu vou para o culto, acabou o culto, eu vou para minha casa fazer o que eu tenho que fazer, vou cuidar da minha vida. Já fui na igreja, já carimbei lá minha carteirinha, está tudo certo. Não, queridos, não é assim que funciona. Nós somos todos irmãos, nós temos que viver em comunhão, em unidade, Graças a Deus, na nossa era, tem um WhatsApp, tem telefone, que você pode ligar para o seu irmão. Você não precisa ficar grudado todo dia com ele, que não dá. Como é que você vai trabalhar, fazer suas coisas, Mas você pode mandar. Tem um irmão aqui, muito amado meu aqui, ele não está aqui hoje, mas ele deve estar acompanhando. Todo dia ele me manda: pastor, como é que você está? Pastor, glória a Deus, Deus vai abençoar seu dia hoje. Dá uma alegria de receber isso, queridos. Tem outro que manda a palavra de Deus, todo dia ele manda, 5 horas da manhã lá, ele manda lá, algum versículo, eu leio todo dia o que ele manda lá. Está espalhando a palavra de Deus. Isso é comunhão. Ele está lá na casa dele de madrugada, mas ele está pensando em mim, ele manda mensagem para mim. E assim que tem que ser uns com os outros. Se a gente não agir, queridos, como um só corpo, num só propósito, nós não vamos resistir às astutas ciladas do inimigo. E a palavra, ela fala que
continua aqui falando de Atos 4, 32 ou 35, eu não vou ler aqui, né? Ele fala da bênção coletivas, né? Vou ler, vai. Diz assim: da multidão dos que creram, era a mente e um coração. Ninguém considerava exclusivamente coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia necessidade entre eles. Olha só o que eu acabei de falar. Eles cumpriam aquilo que Cristo mandou, e grandiosa graça estava sobre eles. E é isso que Deus mandou na palavra dele hoje, e é isso que Deus quer sobre a minha e a sua vida, uma grandiosa graça. Mas para que nós possamos receber essa grandiosa graça, nós temos que agir como um corpo, queridos. Essa igreja aqui, analisando ela aqui como pastor, eu vejo que nós estamos no caminho certo. Nós estamos caminhando, temos muitos problemas, precisamos melhorar muito, mas nós vamos sendo tratados pela palavra e vamos melhorando, e nós vamos chegar lá, e Deus já está providenciando a grandiosa graça sobre a nossa vida. Creia que nós vamos receber a grandiosa graça. E vamos continuar aqui, que eu já estou estourando o tempo aqui, né? Pastor, mas aí como que a gente vai ser um corpo, né? Se a igreja não vai atrás. O irmão, ele saiu e a igreja não vai atrás. Eu concordo, nós temos que ir atrás sim, mas eu vou explicar para você porque às vezes a igreja não vai atrás, né? Eu super concordo, o corpo é um só, e o membro ele tem que ser regenerado no corpo. Mas acontece, queridos, que você fazendo essa analogia, tem membro que ele sai e ele não quer fazer parte do corpo. Como é que você vai pegar algo que não faz mais parte do corpo e introduzir no corpo? Vamos supor que amputou uma mão, e essa mão começou a apodrecer e não tem mais jeito, aquela mão está adormecida. Se eu pegar aquela mão podre e colocar de volta no meu corpo, o que vai acontecer? Ela vai regenerar ou ela vai apodrecer o resto do meu corpo? Ela vai terminar de apodrecer o resto do corpo. Sabe, quando é um membro do corpo, que faz parte do corpo, que você vê que ele escorregou ali, pecou, e aconteceu alguma eventualidade da vida ali, vai mesmo atrás, quer dizer, a maioria dos casos, vamos buscar, vamos tratar, vamos fazer. Às vezes a pessoa não quer, você vai atrás, a pessoa te xinga, a pessoa te expulsa, né? Isso já aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, e o que ele fez? Ele bateu a poeira e foi para a próxima cidade. Quando a pessoa quer, ok, beleza, é assim que tem que ser. Você lembra lá do filho pródigo? Filho pródigo, ele não quis mais conviver com o pai dele, né? Vendeu lá as fazendas, a fortuna, gastou tudo, e depois ele quis voltar e ele foi aceito. Tem muitos filhos pródigos e filhas pródigas aí fora, e nós temos que aceitar sim, nós temos que buscar sim. Mas tem muita gente que não quer saber de Deus, queridos. E assim, a gente tem que falar, tem que pregar, e o Espírito Santo tem que agir no coração dessas pessoas. E é assim que tem que ser. Então vamos continuar aqui. Temos que ter alguns cuidados com o corpo também. Contaminação, a palavra de Deus fala assim, Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos introduzindo no corpo de Cristo, né? O que nós estamos trazendo para dentro da igreja? Será que nós estamos aceitando fogo estranho no altar de Deus? Será que nós muitas vezes não estamos introduzindo palavras que não estão escritas na Bíblia no altar de Deus? Nós temos que vigiar e tomar muito cuidado com isso. Por isso no começo eu falei para vocês, é muito importante a leitura da palavra, porque se você lê a palavra, ninguém vai enganar vocês. Eu vejo aí em televisão, em rádio, aí, pessoas falando um monte de coisa aí que eu não achei na Bíblia. Talvez eu preciso ler mais a Bíblia. Eu já li umas 3, 4 vezes, preciso ler mais, porque o que estão falando eu não achei. E às vezes as pessoas tentam introduzir isso na igreja. Cuidado com a contaminação do corpo, cuidado com a inutilidade do corpo também, né? A palavra lá em Mateus 7,19 fala, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada fora. Se você está no corpo, mas você não está um membro ativo no corpo, não está participando dos cultos, não está lendo a palavra, não está no ministério, não está isso, não está aquilo, não está fazendo a obra de Deus, seja como participante, seja ativo, seja como contribuinte, você toma cuidado, porque se você ficar inútil,
se um braço fica muito tempo parado, você já sentou em cima da perna e a perna adormeceu, você ficou formigando? Quem já aconteceu isso daí? Acho que todo mundo, né, já aconteceu isso daí. Imagina que um membro daquele que fica muito tempo parado ali, muito tempo estático ali, para de circular sangue e ele para de funcionar. Então cuidado com a inutilidade, seja um membro útil no corpo de Cristo, né? Cuidado também com o corpo estranho. Lá em 2 Coríntios 6,14 fala: não vos prendais ao jugo desigual com infiéis, porque a sociedade tem a justiça, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Temos que ter cuidado também, queridos, com aquilo que a gente está, com quem a gente está caminhando aí fora. Busque caminhar com irmãos em Cristo. Lá no meu trabalho, por exemplo, tem uns irmãos amados lá, tem um que é da Assembleia, tem um que é da IBMA aqui do Alphaville, tem de várias igrejas lá, e eu procuro andar com esses irmãos, né? Não que eu estou discriminando os outros, eles andam com a gente também, mas quem andar com a gente vai ter que falar da palavra de Deus, essa que é a regra. Aí tem uns que gostaram, então não são nada, não são nem católicos, nem evangélicos, estão caminhando com a gente, está gostando de falar da palavra de Deus. Então cuidado para não introduzir corpo estranho no corpo de Cristo, né? Eu tenho um ditado popular aí que fala assim: diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Aí você fala: pastor, não tem nada a ver, ninguém muda meu pensamento, eu sou igual Daniel da Bíblia. Toma cuidado, porque, vou dar um exemplo aqui, ó. A pessoa está lá, o seu amigo que você não conhece está com droga no bolso, e você está caminhando com ele, a polícia para vocês dois lá. Você acha que a polícia só vai levar ele? Ela vai levar os dois juntos. Até você explicar lá que focinho de porco não é tomada, vai complicar para você. Então, cuidado com o corpo estranho aqui no corpo de Cristo, tá? Necessidades do corpo, alimentação. Jesus disse, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Está lá em João 6,35. Preste atenção naquilo que está sendo pregado, se alimente da palavra de Deus, observe se o pregador está trazendo a palavra bíblica, somente a palavra de Deus, sem nada dele, sem nada da cabeça dele. A palavra, alimente-se da palavra de Deus, alimente-se das coisas de Deus. Que mais, pastor? Purificação, né? Lá em João 13, 14 fala assim: vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e Mestre, lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, né? Ou seja, nós temos que nos purificar. Deus busca santificação. Não adianta apenas eu levantar a mão e falar assim: eu creio. Ok, isso é o começo. Você crê, você ouve a palavra, você crê no que está sendo pregado, maravilha. Mas tem a contrapartida. O que você está fazendo? Você continua pecando, o mesmo pecado que você fazia várias e várias vezes? Você tem um pecado de estimação que você não quer abandonar? Se você não se santificar, se você não se purificar, você precisa purificar o seu corpo, queridos, né? Você não toma banho todo dia? Ou pelo menos de sábado, né? Acho que pelo menos de sábado você toma, né? Mas você toma, alguma hora você toma banho, você purifica lá o seu corpo. Mesma coisa o corpo de Cristo. E como que o corpo de Cristo é purificado? Pela santificação através da palavra de Deus. Assim como eu falei da alimentação, você tem que se alimentar de coisas que não vão te contaminar. Amém? Vamos seguir aqui. Terceiro aqui, movimento, né? O que é o movimento do corpo? O corpo, ele é movido pelo Espírito de Deus. E eu pergunto a vocês: será que o Espírito de Deus tem guiado este corpo? Será que o Espírito de Deus tem guiado os seus pensamentos, a sua mente, aquilo que você está fazendo e agindo? Né? Então, pare para pensar. Eu vou ter que correr, vou ter que pular essa parte. Crescimento do corpo também, queridos, né? Crescimento do corpo é um ato contínuo. Você tem observado o crescimento do corpo de Cristo? Eu tenho observado o crescimento do corpo de Cristo aqui. Tenho observado pessoas novas, e glória a Deus por essas pessoas que são enviadas de Deus, porque a palavra diz que Deus os escolheu desde o ventre da mãe deles. Eles já são escolhidos de Deus, eles estão se juntando com o corpo. Então nós temos que ser exemplos, nós temos que amar, nós temos que tratar bem, para que possamos crescer juntos. Pega na mão, fala: meu irmão, minha irmã, vamos caminhar junto, estou contigo, vamos junto ali, vamos vencer, vamos chegar e receber a coroa da vitória. Temos que nos submeter, queridos, àquilo que Cristo nos diz. E aqui já caminhando aqui para o finalzinho,
Os discípulos, certa feita, eles pediram para Jesus ensinar a orar. E vocês vão descobrir uma coisa tremenda aqui agora. Os discípulos pediram para Jesus ensinar a orar. Eu falei aqui numa pregação que eles não pediram para ensinar a fazer milagre, nem andar sobre a água, não pediram para ensinar a multiplicar o vinho, não ensinaram para multiplicar nem peixe nem pão. Eles pediram para ensinar a orar. Por quê? Porque eles viam que quando Jesus orava, Jesus adquiria poder advindo do Pai. E na oração de Jesus, que é a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que fala em comunidade. Ela fala de andar em comunhão. Veja só, quando ele fala assim, Pai Nosso que estais no céu, está falando que o Pai é meu e seu também, é o nosso Pai. Ele fala assim, venha a nós o vosso reino, venha a nós, não venha a mim o teu reino, venha a nós, para mim, para o meu irmão, para a minha irmã. O reino é para todos. Fala também, o pão nosso de cada dia. Temos que desejar também que o nosso irmão tenha o alimento dele de cada dia, que o nosso irmão esteja bem, que o nosso irmão esteja empregado, esteja ali bem na situação, e se não tiver, a gente ajuda o nosso irmão. Fala também, perdoa as nossas ofensas, porque sabe que nós somos ofensores. Então pede perdão também ali em comunhão, junto com os irmãos. Eu não posso pedir perdão só pelos meus pecados. Quando eu orar, eu peço perdão pelos pecados do meu irmão também. Senhor, perdoa aquele meu irmão, pode ser que ele não sabe o que ele está fazendo. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós também todos temos que perdoar. E aquele que tem dificuldade de perdoar, peça ajuda para aquele que tem facilidade, e ele vai te ensinar e vai te ajudar. Mas não nos deixe cair em tentação. Vai reparando que a oração do Pai Nosso é sempre no plural, é sempre em conjunto. Por quê? Porque é para o corpo de Cristo, não é para um nem para dois, é para o corpo inteiro de Cristo, que é a igreja de Cristo. Mas livrai-nos do mal, porque teu poder, o reino e a glória para sempre, amém. Livrai-nos do mal, todos nós sejamos livres do mal. Então, se você observar a oração do Pai Nosso, queridos, ela é feita como um corpo, o braço, a perna, a cabeça, o olho, como vários membros do corpo. E aqui nós estamos em vários membros do corpo. E Deus, Ele tem um desejo de abençoar nós como um corpo, nós como uma família, nós como uma igreja. Essa é a vontade de Deus. Porque, queridos, Cristo é a cabeça da igreja. E se Cristo é a cabeça da igreja, Ele pensa em nós e Ele pensa por nós. E eu pergunto, nós estamos caminhando de acordo com aquilo que a cabeça está ordenando? E o corpo, ele é de Jesus. Você entregou a sua vida para Jesus, então o corpo é de Jesus. Como você tem tratado o corpo de Jesus? Não existe vida fora do corpo. Certa feita Jesus falou assim, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que dá fruto e aquele que não dá fruto será cortado. E eu pergunto, será que nós estamos dando fruto? Será que nós estamos ligados no corpo, ligados na videira? Queridos, que nós possamos depender de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo.